O livro de Achar. Capítulo 33. E algum tempo depois que Jacó se foi das fronteiras da terra, ele chegou à terra de Salém, que é a cidade de Siquém, na terra de Canaã, e repousou em frente à cidade. Ele comprou uma parcela do campo que estava ali, dos filhos de Ramor, o povo da terra, por 5 shequéis. E Jacó construiu ali uma casa, e construiu ali a sua tenda, e fez barracas para o seu gado, e por isso deu nome àquele lugar de Sucote. E Jacó ficou em Sucote por 1 ano e 6 meses. Naquela época, algumas das mulheres dos habitantes da terra foram para a cidade de Siquém para dançar e alegrar-se com as filhas dos povos da cidade. E quando saíram, Raquel e Lia, as esposas de Jacó e suas filhas, também foram para ver a alegria das filhas da cidade. E Diná, filha de Jacó, também foi com eles e viu as filhas da cidade. Eles ficaram ali diante destas filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam paradas diante delas para contemplar suas alegrias. E todo o grande povo da cidade estava ali. E Siquém, filho de Ramor, o príncipe da terra, também estava ali para vê-los. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe perante as filhas da cidade, e a moça o agradou grandemente. E ele perguntou aos seus amigos e ao seu povo: a filha de quem é aquela que está entre as mulheres, a quem não conheço nesta cidade? E disseram-lhe: certamente esta é a filha de Jacó, filho de Isaque, o hebreu, que habitou nessa cidade por algum tempo. E quando foi relatado que as filhas da terra estavam indo para a alegria, ela foi com sua mãe e servas para sentar-se entre eles, como tu vês. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, e quando olhou para ela, sua alma se fixou em Diná, e mandou que a tomassem à força. E Diná chegou à casa de Siquém, e ele a agarrou violentamente e deitou-se com ela, e a humilhou. Siquém amou muito e colocou-a em sua casa. E foram contar sobre o ocorrido a Jacó. E quando Jacó ouviu que Siquém tinha profanado sua filha Diná, Jacó enviou 12 servos para trazer Diná da casa de Siquém. E eles foram para a casa de Siquém para levar Diná de lá. E quando eles chegaram, Siquém saiu com seus homens e expulsaram-nos de sua casa. E ele não permitiu que ficasse diante de Diná. Siquém se sentava junto a Diná, beijando-a, abraçando-a diante dos seus olhos. E os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe: quando chegamos, ele e os seus homens nos expulsaram, e assim fez Siquém a Diná diante de nossos olhos. E Jacó sabia que Siquém tinha corrompido sua filha, mas ele não disse nada. Seus filhos alimentavam o gado no campo, e Jacó ficou em silêncio até que eles regressassem. E antes que seus filhos chegassem em casa, Jacó enviou 2 donzelas das filhas de seus servos para cuidar de Diná, na casa de Siquém, e ficar com ela. Siquém enviou 3 de seus amigos a seu pai Ramor, filho de Shidequém, o filho de Pered, dizendo: consiga esta donzela como esposa para mim. E Ramor, filho de Shidequém, o heveu, foi à casa de Siquém seu filho, e sentou-se diante dele. E disse Ramor a seu filho Siquém: não há, pois, entre as filhas do teu povo uma mulher que possas tomar, para que tenhas que tomar uma mulher hebraica, que não é do teu povo? E disse-lhe Siquém: deves obtê-las para mim, porque ela é encantadora aos meus olhos. Então Ramor fez o que seu filho lhe pedira, pois o amava muito. E Ramor foi a Jacó para falar com ele sobre esse assunto. E quando saiu da casa de seu filho Siquém, antes de chegar a Jacó para lhe falar, eis que os filhos de Jacó haviam regressado do campo, assim que ouviram o que Siquém, filho de Ramor, fizeram. E os homens estavam muito aflitos com relação à sua irmã, e todos voltaram para casa, tomados pela ira, antes mesmo da hora de reunir o gado. E eles sentaram-se diante de seu pai, e lhe falaram inflamados de ira: certamente este homem e sua casa merecem a morte, porque Yahweh Elohim de toda a terra ordenou a Noé e seus filhos que o homem nunca deve roubar nem cometer adultério. Agora eis que Siquém saqueou e cometeu adultério com a nossa irmã. Nenhum dos habitantes da cidade lhe disseram uma palavra. Certamente tu sabes, e entendes que o julgamento da morte é devido a Siquém, a seu pai e a toda a cidade por conta do que ele fez. E enquanto eles falavam diante de seu pai sobre este assunto, eis que Ramor, pai de Siquém, veio falar a Jacó as palavras de seu filho sobre Diná. E ele se sentou diante de Jacó, diante de seus filhos. Ramor lhes falou: a alma de meu filho Siquém anseia sua filha. Peço-lhe que a dê como esposa e se case entre nós. Dá-nos as vossas filhas, e nós lhe daremos nossas filhas, e habitarão conosco na terra, e seremos como um só povo na terra. Pois a nossa terra é muito extensa. Então habite e negocie nela, e obtenha posses nela, e faça o que quiser, e ninguém o impedirá, dizendo uma só palavra a ti. E Ramor parou de falar a Jacó e seus filhos, e eis que Siquém, seu filho, vieram atrás dele, e sentou-se diante de todos. E Siquém falou diante de Jacó e seus filhos: que eu obtenha graça aos teus olhos, para que me deis a tua filha, e tudo o que me disseres farei por ela. Peça-me abundância de dote e presentes, e eu o darei, e tudo o que me disseres eu farei.
E aquele que se rebelar contra as tuas ordens irá morrer. Apenas dê-me a donzela como esposa. E Simeão e Levi responderam a Ramor e a Siquém, seu filho, a fim de enganá-los. Tudo o que nos disseste, faremos por ti. E eis que a nossa irmã está em tua casa, mas afasta-te dela até que informemos nosso pai Isaque sobre o assunto, pois nada podemos fazer sem o seu consentimento. Pois ele conhece os caminhos do nosso pai Abraão, e tudo o que ele nos disser, nós lhe diremos, não esconderemos nada de ti. E Simeão e Levi disseram a Siquém e a seu pai, a fim de encontrar uma justificativa e conselho sobre o que havia de ser feito a Siquém e a sua cidade, a respeito deste assunto. E quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi, isso lhe pareceu bom, e Siquém e seu pai voltaram para casa. E após sua saída, os filhos de Jacó disseram a seu pai, eis que sabemos que a morte é devida a estes ímpios e a sua cidade, porque eles transgrediram aquilo que Elohim ordenara a Noé e seus filhos, e a sua descendência depois deles. E também porque Siquém fez isso a nossa irmã Diná, ao profaná-la, pois tal infâmia nunca será feita entre nós. E agora, pois, pensa no que farás, e busca conselho e justificativa sobre o que lhes será feito, para matar todos os habitantes desta cidade. E Simeão lhes disse, eis aqui um conselho apropriado para vós. Diz-lhes que circuncidem cada homem dentre eles como somos circuncidados. E se não quiserem fazer isso, tiraremos a nossa filha deles e iremos embora. E se eles consentirem fazer isto e o fizerem, então quando estiverem prostrados em dor, iremos atacá-los com nossas espadas, quando não puderem revidar, e mataremos todos os homens entre eles. E o conselho de Simeão lhes agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer o que foi proposto. E na manhã seguinte, Siquém e Ramor, seu pai, foram a Jacó e seus filhos para falar a respeito de Diná, e para ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. E os filhos de Jacó lhes disseram, falamos a nosso pai Isaque todas as tuas palavras, e as tuas palavras lhe agradaram. Mas ele nos falou, assim falou Abraão seu pai, de acordo com os mandamentos de Elohim, todo-poderoso de toda a terra, que qualquer homem que não seja seu descendente, e que deseje tomar uma de nossas filhas, deve fazer com que todo homem que lhe pertença seja circuncidado, assim como nós somos, e então poderemos dar-lhe nossa filha por esposa. Agora que revelamos a ti todos os costumes que nosso pai nos falou, não podemos fazer o que nos falaste, dar a nossa filha ao incircunciso, pois é uma desgraça para nós. Mas consentiremos em dar-te a nossa filha, e também tomaremos para nós as tuas filhas, e habitaremos entre vós, e seremos um só povo, como falaste. Se ouvir-nos, e consentir em ser como nós, circuncidem cada homem que pertence, assim como somos circuncidados. E se não nos ouvirdes, para que todos os homens sejam circuncidados, como nós ordenamos, então nós iremos a vós, tomaremos a nossa filha e partiremos. E Siquém e Ramor, seu pai, ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a ideia lhes agradou muito. E então Siquém e Ramor, seu pai, se apressaram em cumprir os desejos dos filhos de Jacó, porque Siquém gostava muito de Diná, e sua alma estava tomada por ela. E Siquém e seu pai Ramor correram para a porta da cidade, e reuniram todos os homens da sua cidade, e lhes falaram as palavras dos filhos de Jacó. Fomos a estes homens, os filhos de Jacó, e falamos-lhes acerca de sua filha. E estes homens consentirão em seguir os nossos desejos. E eis que a nossa terra é de grande extensão para eles. E eles habitarão e farão negócios nela. E seremos um só povo. Nós tomaremos suas filhas e lhe daremos as nossas filhas por esposas. Mas somente sob essa condição estes homens consentirão em fazer tal coisa, que todo homem dentre nós seja circuncidado, como eles são circuncidados, conforme o seu Elohim lhes ordenou. E quando tivermos feito de acordo com suas instruções, quando formos circuncidados, então eles irão viver entre nós, juntamente com seu gado e posses, e seremos um só povo com eles. E quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e de seu pai Ramor, concordaram com essas propostas, e aceitaram ser circuncidados, pois Siquém e seu pai Ramor eram muito estimados por eles, sendo os regentes da terra. E no dia seguinte, Siquém e seu pai Ramor se levantaram de manhã cedo e reuniram todos os homens no centro da cidade. E chamaram os filhos de Jacó, que circuncidavam todos os homens que pertenciam a eles, naqueles dias e nos demais. E eles circuncidaram Siquém e Ramor, seu pai, e os 5 irmãos de Siquém. Então todos foram para casa, porque isto era do soberano em defesa da cidade de Siquém. E veio do soberano o conselho de Simeão sobre este assunto, para que o soberano entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos 2 filhos de Jacó. Capítulo 34. E o número de todos que foram circuncidados
era de 645 homens e 246 crianças. Mas Hidequém, filho de Pered, pai de Amor, e seus 6 irmãos não quiseram ouvir Siquém e seu pai Amor. E eles não seriam circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante aos seus olhos, e sua ira foi despertada por isso, pois o povo da cidade não tinha lhes ouvido. E na noite do segundo dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidadas, pois suas mães as haviam escondido de Siquém, de seu pai Hamor e dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Hamor mandaram levá-los diante deles para serem circuncidados, quando Hidequém e seus 6 irmãos se lançaram sobre Siquém e Hamor com suas espadas, e tentaram matá-los. E tentaram matar Siquém e seu pai Hamor, e também Diná com eles por causa destes assuntos. E disseram-lhes: Que é isso que fizestes? Não há mulheres entre as filhas de teus irmãos, os cananeus, que desejais tomar para vós as filhas dos hebreus, a quem vós não conhecestes antes, e farão o que vossos pais nunca vos ordenaram? Pensas que terás sucesso com essa atitude que tomastes? E o que irás falar sobre este caso aos seus irmãos, os cananeus, que virão amanhã e te questionarão sobre esta coisa? E se o teu ato não parecer justo e bom aos olhos deles, o que farás por tuas vidas, e eu por nossas vidas, por não terdes nos ouvidos? E se os habitantes da terra e todos os vossos irmãos, os filhos de Cã, ouvirem sobre o vosso ato, que disse? Por causa de uma mulher hebraica, Siquém, Hamor, seu pai, e todos os habitantes de sua cidade fizeram aquilo que não conheciam, e que os seus antepassados nunca lhes ordenaram. Para onde fugirão, ou onde esconderão a vossa vergonha, todos os dias diante de vossos irmãos, os habitantes da terra de Canaã? Agora, pois, não podemos suportar aquilo que fizeste, e não podemos aguentar essa opressão sobre nós, que os nossos antepassados não nos ordenaram. Eis que amanhã iremos e reuniremos todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus que habitam na terra, e todos feriremos a vós e a todos os que confiam em vós, para que não haja remanescente de vós nem deles. E quando Hamor e seu filho Siquém e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Hidequém e seus irmãos, sentiram um medo terrível por suas vidas, por conta de suas palavras, e se arrependeram do que tinham feito. E Siquém e seu pai Hamor responderam a Hidequém e a seus irmãos: Todas as palavras que não falaste são verdadeiras. Não digais nem imaginais em vossos corações que por causa do amor dos hebreus fizemos isto que os nossos antepassados não nos ordenaram, mas porque vimos que não era a sua intenção e desejo de concordar com os nossos desejos em relação a tomarmos a sua filha, exceto sob esta condição, então ouvimos as suas vozes e fizemos isto que vistes, a fim de obter o que queremos deles. E quando conseguirmos o que queremos deles, então retornaremos a eles e lhe faremos o que nos dizes. Nós vos rogamos, pois que aguardem e permaneçam até que a nossa carne seja curada e voltemos a ser fortes. E então iremos juntos contra eles e faremos com eles o que está em vossos corações e nos nossos. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas estas palavras que Hidequém e seus irmãos haviam falado, e o que Hamor e seu filho Siquém e os habitantes da sua cidade haviam respondido. E ela apressou-se e enviou uma de suas servas que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó seu pai, e a seus irmãos, dizendo: Assim Hidequém e seus irmãos recomendaram sobre ti, e assim Hamor, Siquém e os habitantes da cidade responderam. E quando Jacó ouviu estas palavras, ele se encheu de ira, se indignou, e sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi juraram: Assim como vive o Criador, o Elohim de toda a terra, a esta hora amanhã não haverá remanescente em toda a cidade. E 20 jovens haviam se escondido e não foram circuncidados. E estes jovens lutaram contra Simeão e Levi. E Simeão e Levi mataram 18 deles. E 2 fugiram deles e escaparam para alguns poços de cal que havia na cidade. Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi continuaram a andar na cidade, e mataram todas as pessoas da cidade à espada, e não deixaram ninguém. E houve grande desolação em meio à cidade, e o clamor do povo da cidade subiu ao céu, e todas as mulheres e crianças choraram em voz alta. Simeão e Levi mataram toda a cidade, não deixaram sequer um homem nela. E mataram Hamor e Siquém seu filho à espada, e tiraram Diná da casa de Siquém, e partiram dali. E os filhos de Jacó retornaram e foram até os mortos, e saquearam todos os seus bens que estavam na cidade e no campo. E enquanto saqueavam, 300 homens levantaram-se, lançaram-lhes pó e o feriram com pedras. E Simeão se voltou para eles, e matou a todos com sua espada.
Simeão então se juntou a Levi e foram para a cidade. E eles tomaram as suas ovelhas, os seus bois, o seu gado e também o resto das mulheres e das crianças. Levaram todos, abriram o portão, saíram e foram até Jacó com vigor. E quando Jacó viu tudo o que fizeram à cidade e viu o despojo que lhes tiraram, Jacó ficou muito zangado com eles e disse-lhes: Que é isto que me fizeste? Eis que obtive tranquilidade entre os habitantes cananeus da terra, e nenhum deles se intrometeu comigo. E agora fizeste-me detestável aos habitantes da terra, entre os cananeus e os ferezeus, e eu sou em menor número, e todos eles se unirão contra mim e me matarão quando ouvirem falar da tua obra com seus irmãos. E eu e minha casa seremos destruídos. Simeão e Levi e todos os seus irmãos com eles responderam a seu pai Jacó: Eis que vivemos na terra, e se quem faz isso a nossa irmã? Por que está escalado sobre tudo que Siquém fez? E ele deve tratar nossa irmã com a meretriz das ruas? E o número de mulheres que Simeão e Levi tomaram cativas da cidade de Siquém, a quem não mataram, era de 85 virgens. E entre elas estava uma jovem donzela de aparência bonita e bem favorecida, cujo nome era Buná, e Simeão a tomou por esposa. E o número de homens que tomaram cativos, a quem não mataram, era de 47 homens, e o resto eles mataram. E todos os jovens, homens e mulheres de Simeão e Levi, tinham levado cativos da cidade de Siquém, tornaram-se servos dos filhos de Jacó e de seus filhos depois deles, até o dia que os filhos de Jacó saíram da terra do Egito. E quando Simeão e Levi saíram da cidade, os dois jovens que ficaram, que se esconderam na cidade e não morreram entre os seus habitantes, entraram na cidade e andaram nela, e encontraram a cidade desolada, sem homens, somente com mulheres chorando, e estes moços clamaram: Eis que este é o mal que os filhos de Jacó, o hebreu, fizeram a esta cidade por terem, neste dia, destruído uma das cidades cananeias, e não tiveram medo por suas vidas em toda a terra de Canaã. E esses homens deixaram a cidade e foram para a cidade de Itapinaque, e chegaram lá e contaram aos habitantes de Itapinaque tudo o que havia acontecido com eles, e tudo que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. E as informações chegaram a Yazub, rei de Itapinaque, e ele enviou homens para a cidade de Siquém, para ver esses jovens, pois o rei não acreditou neles, e disse: Como dois homens podiam destruir uma cidade tão grande como Siquém? E os mensageiros de Yazub voltaram e disseram-lhe: Fomos à cidade e ela estava destruída. Não há um homem ali, apenas mulheres chorando. Nem há rebanho ou gado lá, porque tudo que havia na cidade os filhos de Jacó levaram. E Yazub indagou sobre isso: Como dois homens poderiam fazer tal coisa? Destruir uma cidade tão grande e ninguém ser capaz de se opor a eles, pois não se vira nada semelhante desde os dias de Nirode, e nem mesmo no tempo mais remoto algo assim acontecera. Então Yazub, rei de Itapinaque, disse a seu povo: Sejam corajosos e lutaremos contra os hebreus, e faremos a eles o que fizeram com a cidade, e vingaremos a causa do povo da cidade. E Yazub, rei de Itapinaque, consultou seus conselheiros sobre este assunto, e os seus conselheiros disseram-lhe: Sozinho tu não prevalecerás sobre os hebreus, porque eles devem ser poderosos para fazer isto a toda a cidade. Se dois deles destruíram toda a cidade, e ninguém se levantou contra eles, certamente se tu fores contra eles, todos se levantarão contra nós e nos destruirão da mesma forma. Mas, se informares todos os reis que nos rodeiam, e deixares que se unam, então iremos contra eles e lutaremos contra os filhos de Jacó, e então prevalecerás contra eles. E Yazub ouviu as palavras dos seus conselheiros, e as suas palavras agradaram a ele e ao seu povo, e assim ele o fez. Então Yazub, rei de Itapinaque, enviou uma mensagem a todos os reis dos amorreus que cercavam Siquém e Itapinaque, que dizia: Vinde comigo e socorrei-me, e feriremos a Jacó, o hebreu, e a todos os seus filhos, e os destruiremos da terra, porque assim ele fez com a cidade de Siquém. Não sabeis disso? E todos os reis dos amorreus ouviram sobre o mal que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém, e ficaram muito admirados com eles. E os 7 reis dos amorreus se reuniram com todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens com espadas, e foram lutar contra os filhos de Jacó. E Jacó soube que os reis dos amorreus haviam se reunido para lutar contra os seus filhos, e ficou com muito medo, e isso o afligiu. E Jacó gritou com Simeão e Levi, dizendo: Que é este ato que fizeste? Por que me feristes para colocar todos os filhos de Canaã contra mim, para destruir a minha casa? Pois eu tinha tranquilidade, eu e minha casa, e tu fizeste-me isto, e instigou os habitantes da terra contra mim com tuas atitudes. E Judá respondeu a seu pai:
Foi por nada que meus irmãos Simão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém? Certamente foi porque Siquém humilhou nossa irmã e transgrediu o mandamento de nosso Elohim a Noé e seus filhos. Porque Siquém tomou nossa irmã à força e cometeu adultério com ela. E Siquém causou todo este mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade interferiu para questionar por que ele fez isso. Certamente por isso meus irmãos feriram a cidade, e o soberano a entregou em suas mãos, porque seus habitantes transgrediram os mandamentos de nosso Elohim. Foi então por nada que fizeram tudo isso? E agora, por que estás com medo, angustiado? E por que estás descontente com meus irmãos? E por que a tua ira se levantou contra eles? Certamente o nosso Elohim, que entregou na mão deles a cidade de Siquém e seu povo, também entregará em nossas mãos todos os reis cananeus que estão vindo contra nós, e faremos a eles como os meus irmãos fizeram a Siquém. Agora fique tranquilo com relação a eles, e afaste teus medos, mas confie no Criador nosso Elohim, e ore para que ele nos ajude e nos livre, e entregue nossos inimigos em nossas mãos. E Judá chamou um dos servos de seu pai. Vai agora e vê onde estão os reis que estão vindo contra nós, com seus exércitos. E o servo foi e olhou para longe, e subiu em frente ao monte Sião, e viu todos os agrupamentos dos reis que estavam no campo. E ele voltou para Judá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus agrupamentos, um povo muito numeroso, como a areia sobre a praia do mar. E Judá disse a Simeão, Levi e a todos os seus irmãos: Fortalecei-vos e sede filhos de valor, porque o Criador nosso Elohim está conosco. Não os tema. Coloquem-se diante de cada homem, prenda-o com suas armas de guerra, seu arco e sua espada, e iremos lutar contra esses incircuncisos. O Criador é nosso Elohim, ele nos salvará. E eles se levantaram, cada um com suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com eles. E todos os servos de Isaque, que estavam com Isaque em Hebrom, chegaram a eles equipados com todo tipo de instrumentos de guerra. E os filhos de Jacó e seus servos, 112 homens, foram em direção dos reis. E Jacó também foi com eles. E os filhos de Jacó enviaram uma mensagem a seu pai Isaque, filho de Abraão, em Hebrom, que é Kiriat Arba, que dizia: Rogai por nós ao soberano nosso Elohim, para nos proteger das mãos dos cananeus que estão vindo contra nós, e para que os entregue em nossas mãos. E Isaque, filho de Abraão, orou ao soberano por seus filhos, e disse: Yahweh Elohim, prometestes a meu pai, dizendo: Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E tu também me prometeste. Pois então, firma a tua palavra, agora que os reis de Canaã estão se unindo para lutar contra os meus filhos, porque eles não cometeram violência. Agora, Yahweh Elohim, Elohim de toda a terra, modifica, eu imploro, o conselho destes reis, para que não lutem contra os meus filhos. E comova os corações destes reis e de seu povo com o terror de meus filhos, e derruba o orgulho deles, para que se afastem de meus filhos. E com tua mão forte e braço estendido, livra os meus filhos e os seus servos deles, porque o poder e a força estão nas tuas mãos para fazer tudo isso. E os filhos de Jacó e seus servos foram em direção aos reis, e confiaram no soberano seu Elohim. Enquanto iam, Jacó seu pai também orou a Yahweh e disse: Ó Yahweh Elohim, poderoso e exaltado Elohim, que reina desde os tempos antigos, desde antes até agora e para sempre. Tu és aquele que cria as guerras e as faz cessar. Na tua mão há poder e força para exaltar e para derrubar. Ó, que minha oração seja aceitável diante de ti, para que te voltes a mim com tuas misericórdias para comover o coração destes reis e de seu povo com o terror de meus filhos, e amedrontar a eles e seus agrupamentos, e com sua grande bondade livrar todos aqueles que confiam em ti, pois és tu quem pode subjugar pessoas e colocar nações sob nosso poder.